assim, vereador. Então o senhor ganha a eleição em 2016, toma posse como mais votado. Presida a primeira sessão. Presida a primeira sessão, isso que eu ia falar. Para quem não sabe, quem ganha como mais votado pode presidir a sessão que vai fazer a votação da presidência, da Câmara, o presidente da Câmara. E, emendando, por que você escolheu o PSDB e quando foi o rompimento com a gestão Francis? Eu escolhi o PSDB, eu era consultor do World Bank na SEMA, era na época do Dante ainda. Nunca teve nada a ver com Cáceres, com o contexto daqui. Porque, eu morava em Cuiabá, foi muitos anos atrás. Porque em tese você foi de uma extremidade para outra. Não, o PSDB, quando eu entrei para o PSDB com Dante, depois Roberto França, sempre foi social-democrata. Né? Nós sempre fomos do socialismo fabiano. Isso é ideológico, é uma corrente dentro do PSDB, inclusive, que era que eu participava, que era do socialismo fabiano. Então existe essa questão. Você não pode considerar que o PSDB seja um partido de direita. Você escolheu o PSDB por isso, então? Na época, sim. Na época, sim, porque era um partido mais centro-esquerda. Não, na época era porque ideologicamente o Instituto Teotônio Vilela, etc., era o que me dava maior embasamento teórico, né? Eu gostei. Certo. Em 2016 o senhor toma posse, em 2017. 17. Presida a primeira sessão. Presida a primeira sessão. Aí você, até então, qual que era a sua relação com o prefeito Francis? Era de amizade? Como que era? Não, amizade não. Eu sempre fui colaborativo, né? Em questões da prefeitura, até por ter participado de conselhos municipais, né? Ter alguma vontade, predisposição, né? Para ajudar. Né? Sempre ajudei em vários projetos. Muito antes de pensar em candidatura, a gente pelo TRT, a gente conseguiu algumas doações para a prefeitura, né? Mas isso não tinha nenhuma relação com o Francis, e sim com o poder público. Aí você toma posse e você vira base do governo. Então, na minha candidatura, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Isso não está... não é uma coisa que eu falei depois para justificar. Se pegar o meu material impresso, está escrito isso, eu fiz uma cartilhazinha. Não existe esse negócio de base ou oposição. O vereador ele tem que ter um posicionamento em relação ao que ele se propõe a fazer ao povo. Mas isso seria o certo. Hoje mesmo vemos nas redes sociais que o republicano vai compor a base do presidente Lula. Mas então, veja vai bem. Ganhar um ministério. Você acabou de falar o quê? Isso seria o quê? Seria ideal, o certo. O ideal. Mas eu fui eleito para fazer o ideal. Eu me candidatei para fazer o ideal. Eu estou pouco me lixando qual que é o pensamento que o prefeito, a prefeita ou os prefeitos vão ter sobre mim. O Francis me chamava de oposição. Depois, e no curso de 4 anos dele, eu votei contra 4 projetos de leis do Executivo, ele me chamava de oposição. Desde março, quando eu comecei a fazer meus requerimentos, que é o papel do vereador. A LN, eu já votei contra 7 projetos da LN, eu já fiz, né, a pedido, né, convenci a LN a retirar 2 projetos do Executivo em relação a servidores, ela retirou da votação na Câmara, ou seja, se eu fosse base, né, eu teria votado nos 9, e ela não me considera oposição. Certo, mas então, só pra gente... Mas eu acho que o perfil da Eliane é muito diferente, né, do Francis. Justamente. O Francis tem uma linha mais dura, né, ou tá comigo ou tá contra mim, exatamente. Né? Aí o que aconteceu? Em março... Já a Eliane não, ela já é mais Logo no política, começo de 2017... Então você começa a presidir a primeira sessão, tá lá como vereador, como que desgastou ali para você e o Francis? Na primeira sessão já desgastou. Por quê? Na primeira sessão? Porque nós eleitos, né, aí havia uma intenção, vamos dizer assim, do grupo do Francis de que o Cláudio Henrique fosse presidente da Câmara. No primeiro dia, então? Não no primeiro dia, antes do primeiro dia, né? O prefeito Francis queria o Cláudio Henrique. Nós queríamos. Que era o afilhado dele na época. Não, e eu queria porque, como eu falei, eu sou muito partidário. Né? Se eu estou no partido, eu visto a camisa do partido e sigo até o fim. Aí ele chegou para falar com você, o Francis. Não, nós conversamos, aí falamos, quem vai votar... Não vou me lembrar todos, né? Mas tem fulano, ciclano, beltrano, tal, então vai votar, ok. Aí quando foi para primeira sessão, né, que eu presidi, eu obviamente já tinha estudado, como eu, uma vez por ano, eu leio toda a lei orgânica e leio todo o regimento. Né? E eu obviamente já tinha lido, já tinha conhecimento, já sei das fases. Você estava lá presidindo? Aí eu estava presidindo, aí foi o pessoal falou, vamos fazer votação secreta, porque parece que tinha alguns que não... Estava combinado de votar do outro lado, mas ia votar pro lado de cá, não sei o quê. Aí eu falei, não, votação secreta está abolida, não tem mais no regimento. O voto era aberto. Até hoje é aberto, Tiago? É aberto. Não, já foi secreto. Já pôde ser secreto. Na verdade, havia uma discricionariedade do presidente de escolher
em temas, alguns temas ser voto secreto. Só que eu falei, olha, eu não vou adotar o voto secreto, eu prezo pela transparência. E você que, como vocês entenderem, nossa querida audiência, nele que está presidindo ali no primeiro dia, ele que é o presidente ali em exercício da eleição. Então faz como... Aí vou repetir o que você falou. O ideal para um agente político é agir com transparência, ou sem com transparência? Mas, por exemplo, e aí como que eu atuei? Com transparência. Mas, por exemplo, no Senado Federal é secreto. Né? Aí, isso é problema deles até eu chegar lá. Na Câmara Federal. Aí o prefeito França, continua a história da presidente. Não, e aí o que aconteceu? Foi, né, elegeu o Domingos, junto com Zé Eduardo, né, na vice-presidência, e salvo engano, não, Zé Eduardo na secretaria, eu sei que elegeu a chapa Domingos, que era a chapa, vamos colocar assim, contrária à chapa que se pretendia fazer pelos que foram eleitos junto com o França. Lembrando, nós tínhamos na época, quem foi concorrente do França foi Adriano Silva. Então a gente tinha também um grupo politicamente forte pelo lado de lá. César, uma outra pergunta. Você já fez parte da base